Olá, eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje vamos começar mais um vlog aqui no canal. Bom, o vlog anterior não terminou de uma forma muito satisfatória pra mim, porque eu acreditei que eu ia, além do primeiro livro que eu tinha lido e vindo falar aqui com vocês, eu pensei que eu ia dar continuidade na minha TBR e ler aquele segundo livro que eu comecei, mas acabei deixando ele de lado. Em partes, me ajudou porque eu acabei concluindo uma série, né? Eu li o penúltimo livro da série no vlog anterior e já falei sobre ele. E hoje eu estou começando este vlog com o último livro da série finalizado. Então, 2024, os anjos estão abençoando, eu estou conseguindo concluir séries. O que é uma maravilha, estou adorando, não posso reclamar. Enfim, a série que eu concluí foi do Wheeler's Family, da escritora Andy Collins, e o último livro foi Superficial, é o nome do livro, tá? Ele conta com 152 páginas de história, bem rapidinho de ler. Eu fiz a leitura hoje mesmo, eu almocei e comecei a ler. Hoje é dia 21 de março, tá? Agora são 5h40 da tarde. É a hora que eu tô conseguindo me gravar, porque aqui no prédio tá tendo reforma na parte externa. Então, e como eu moro no térreo, é bem na frente do meu apartamento. Então, assim, é um barulho das 8 da manhã às 5 da tarde, sem pausa. Não tem cômodo que eu consiga ir pra gravar. Então, minhas atualizações vão ser de final de semana ou à noite, tá? Então, voltando, eu peguei, depois do almoço, comecei a ler e li rapidinho, que é uma história bem rápida de ler. E aqui nessa história a gente vai acompanhar o Cam e a Eleanor. O Cam, ele é o filho mais novo do Jason e da Lia, né, que foram os protagonistas do segundo livro, irmão do Jace, que foi o protagonista do livro anterior, tá? Aqui a história começa, eles estão com 17 anos, tá? Então eles ainda são adolescentes, sabendo que é o primeiro amor, papapá, tudo isso, primeiro beijo, primeiro tudo, tá? E o Cam, ele é, né, o gostosão da escola, o popular, ele participa de rachas ilegais, o que a família dele já deixou ele de castigo várias vezes por isso. E aí ele tem um melhor amigo que é o Ethan, que também acaba participando desses rachas junto com ele. A história começa com o Cam, ele quer ser um piloto profissional da empresa da mãe dele, porém para ele ser piloto ele tem que cumprir algumas regras, né? Ele tem que ir bem na escola, tem que passar de ano, tem que ser responsável, parar de participar dos rachas, etc, 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 tá? Esse Ethan, que é o melhor amigo dele, ninguém sabia, porém ele tem uma irmã gêmea, que é a Eleanor. A Eleanor, ela já está na faculdade, pois, né, ela é super inteligente, eu não sei se ela participou de algum programa, enfim, ela já está na faculdade, ela mora no alojamento da faculdade, e a orientadora dela achou que seria bom para ela participar de um semestre do ensino médio, que ela precisa ter essa experiência, né, ela precisa ter essa vivência, ela precisa conversar com as pessoas, interagir. Então a orientadora acha que é uma ótima ideia ela ir e fazer o último ano do ensino médio. E ela acaba, meio que o Ethan, né, que é o irmão dela, acaba mexendo os pauzinhos e fazendo com que, além dela ficar na mesma sala que o Cam, ela seja a tutora dele, né, que ajude ele a estudar para melhorar as notas e acabar passando de ano e conseguir o que ele tanto quer, tá? A Eleanor, ela é uma protagonista forte, vamos dizer assim. Ela não leva desaforo pra casa, tudo ela responde, tudo ela devolve, tá? Então, assim, ela é bem diferente das mocinhas, tontinhas, que só quer ficar com o garoto popular e tal, tá? Como em todos os livros, por ser uma história muito curta, o romance ele se desenvolve muito rapidamente. Tipo, eles se conheceram aqui, passou uma semana, eles já estão se amando, já estão juntos, etc, 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 tá? Isso foi padrão em todos os livros, menos no primeiro, que eu acho que demorou um pouquinho mais pra acontecer, mas é padrão, tá? Logo eles se conhecem, logo eles já estão se amando, logo eles estão juntos, tá? E ela recebe, né, enquanto eles estão juntos, né, quando eles finalmente começam a namorar, ela recebe uma proposta, né, de trabalhar na Alemanha, na área dela,
Só que aí ela teria que se mudar pra lá, pra trabalhar lá, porque seria um emprego fixo, não era mais um estágio. E aí que tudo descamba, tá? E aí é o meu ponto, que eu meio que reparei no terceiro e no... Terceiro não. No segundo livro e nesse livro também, tá? No terceiro eu acho que não teve nada disso. E no primeiro eu não lembro muito bem, mas no primeiro também, pelo fundo da história, não teria como acontecer isso. Enfim, ela resolve, e aí agora vai ser um pouco de spoiler, tá? Porque eu preciso falar o meu ponto e eu preciso contar o porquê desse meu ponto e eu preciso falar, tá? Então se você não quer saber spoiler dessa história, pula essa parte. Então ela recebe essa proposta para ir trabalhar na Alemanha e meio que o Khan tenta insistir para que ela fique, que ela não vá. Não, porque aí você pode trabalhar lá na empresa da minha mãe, porque você pode isso, porque você pode aquilo, e porque ele tem que ser piloto, então ele tem que ficar aqui, e ela teria que seguir ele, tá? Ela tem que argumentar de namoro à distância e tal, se eles podem continuar juntos, sendo que namorariam à distância, e ele é irredutível e fala que ele não serve para namorar à distância. Então, no final das contas, ela acaba decidindo que ela vai para a Alemanha, ela decide aceitar essa proposta, o que, obviamente, com 17 anos de idade, você recebe uma puta de uma proposta de trabalho boa dessa, e você, tudo bem, ai, tô namorando, ai, eu amo ele de paixão, mas, tipo, você tá no começo da sua vida, sabe? Então, obviamente, o mais, assim, certo, né, o mais aceitável seria que ela realmente aceitasse essa proposta e fosse. E se não desse certo, beleza, volta, né? Apesar, porque ela só tem 17 anos de idade, ela tem uma vida inteira pra viver, pra fazer as coisas dar certo, correr atrás dos sonhos dela. Então, assim, seria um absurdo ela negar uma proposta dessa só porque ela tá namorando e só porque o cara não aceita namoro à distância. Enfim, qual é o meu ponto em tudo isso? Por causa disso, a minha nota para esse livro foi 3, tá? E aí eu vou fazer uma comparação com o segundo livro, tá? No segundo livro, que é a Lia e o Jason, pais do Khan, a Lia, ela tinha o sonho dela de ser pilota de Fórmula 1, uma pilota principal, tá? E aí eles acabam começando a namorar e ela meio que larga esse sonho da vida dela pra acompanhar o Jason, tá? Ela disse que foi porque ela pensou muito, porque assim, ele não pediu, tá? Ele não pediu pra ela abandonar, eu não lembro dele ter pedido pra ela abandonar a carreira dela, mas ela decide abandonar o sonho dela pra ir viver com o Jason, tá? Porque eles eram de cidades diferentes. E assim, nesse livro, eu tava vendo pro mesmo rumo, do tipo, ela não vai aceitar trabalhar na Alemanha por causa do Khan. E na verdade ela foi, ótimo, ponto super positivo, foi. Porém, ela foi dada como errada da história. Do tipo, você aceitou ir, você acabou com a nossa vida, com o nosso relacionamento, tudo isso é culpa sua. Se você tivesse ficado, a gente estaria junto. Então, assim, até que ponto o homem não pode mudar os planos dele para acompanhar a mulher? Por que sempre tem que ser a mulher? Sabe? Então, isso me incomodou um pouco nas histórias, porque ficou bem claro esse ponto, tá? Então, aí tanto que aqui a Lia, uma das conversas que ela tem com o Khan quando a Eleanor volta, ela fala assim, mas por que só ela tá errada? Por que você não aceitou ter um namoro à distância? Por que foi você que colocou um ponto final? Então assim, você também escolheu. Ela tinha uma escolha, você tinha uma escolha. Ela escolheu ir e você escolheu terminar o namoro porque não queria um namoro à distância. Então assim, ela meio que faz o filho dela enxergar o ponto, mas mesmo assim não foi tão satisfatório, sabe? Não foi como tipo, acorda pra vida, que o mundo não gira em torno de você, entendeu? Então enfim, no geral, as histórias foram muito boas, eu gostei bastante. Recomendo pra quem quer uma história super leve, de ler assim rapidinho, passar o tempo, porque dá pra ler todos os livros aqui, dá pra ler numa tarde, tá? Então foi super satisfatório, eu gostei bastante mesmo. Só ressaltei esse ponto que foi o que me incomodou na história, tá? Aí, esse foi o meu penúltimo livro da TBR. Aí agora eu concluí a TBR de fevereiro, que ficou faltando, e a de março eu li o penúltimo, tá faltando um só. E olha, temos ainda 9 dias, 10 dias pra finalizar o mês.
E ainda eu tô com um livro só da TBR pra ler. Então eu já peguei o último livro da TBR, que é Amor e Sorte, da Jenna Evans Welch, para ler, tá? Mais uma vez dando continuidades em séries, duologias, trilogias, porque eu quero esse ano alavancar essas séries paradas. Então eu não comecei a ler ainda, tá? Eu literalmente peguei agora esse livro da minha estante, separei a minha cartelinha de post-its, né, pra marcar. E hoje, eu queria começar a ler hoje, mas daqui a pouco eu vou pro teatro, então vai acabar ficando pra amanhã. Amanhã eu não tenho nenhum compromisso, a não ser ir pra academia. E então amanhã eu pretendo passar, se eu não tiver unha pra fazer, né, acho que eu vou ter unha pra fazer. Mas se eu não tiver manicure, eu pretendo passar a tarde lendo. E esse final de semana eu também não tenho nada pra fazer e não pretendo marcar nada. Então eu acho que entre sexta a domingo eu já finalizo esse livro também, para dar continuidade à nossa TBR. Aí eu já vou começar adiantando os livros de abril, porque, né, a vida anda, o mundo gira e é assim, tá? Então é isso. Espero gostar desse livro. Tá prometendo. Você gostando de Amor e Gelato, apesar de achar bem assim, bobinho, sabe? Bobinho no sentido bom, tá? Eu gostei do livro, só que achei ele bem bobinho, né? Um romancinho bem água com açúcar. Então vamos ver se esse aqui mantém o mesmo ritmo ou se eu acabo me surpreendendo, tá bom? É isso. Vou deixando essa primeira atualização deste vlog por aqui. E daqui a pouco, assim que eu começar a ler, eu venho falando o que eu achei sobre a leitura. City streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Então é assim que se sente uma pessoa que concluiu a meta de leitura do mês com 10 dias de antecipação. 10 não, né? Agora já são uns 9, 8 dias, mas enfim. Concluiu o último livro da meta de leitura de março e agora eu que lute pra ver qual livro que eu vou pegar pra ler. Mas enfim, a minha última leitura foi Amor e Sorte, que eu tinha comentado com vocês que eu ia pegar aqui pra ler. E como eu disse que pra mim seria uma leitura muito rápida, que talvez eu conseguisse matar nesse final de semana, eu comecei a ler na sexta-feira à noite e terminei ontem à noite. Foi uma leitura bem rápida, o livro tem 268 páginas só. E assim, quando eu terminei de ler, eu fiquei muito em dúvida sobre que nota eu iria dar pra ele. Por quê? Ele é um livro que não tem nada do que eu esperava que fosse ter, tá? Então eu meio que acabei ficando um pouco decepcionada, porque eu tava esperando completamente uma coisa e veio outra totalmente diferente. Eu tava esperando que fosse vir uma viagem de férias na Irlanda e que ia ter um romance de verão, que na verdade na Irlanda não era verão, mas pra eles nos Estados Unidos, sei lá, enfim. Que ia ter um romance e que eles iam se apaixonar e eles iam ter que ficar pensando em como que eles iam fazer morando em países diferentes e blá blá blá. E o que esse livro me entregou foi uma história de superação, de crescimento e tudo isso, tá? Então, assim, a história é boa, porém não era aquilo que eu tava esperando. É uma história, apesar de um pouco do tema, né, que vai abordar aqui, é uma história adolescente. Aqui o personagem, acho que tem 16 anos, tá no penúltimo ano do ensino médio. E então é uma leitura bem assim, não boba, mas assim, é uma leitura bem tranquila, tá? Então aqui a gente vai conhecer a história da Adi, que é a personagem principal, com o Ian, que é seu irmão. Um dos, né? Porque são em 4 na família, porém os dois são os mais próximos um do outro. Aquela frase, né? São como unha e carne, tá? E aparentemente a Adi, ela tá escondendo alguma coisa da família e o Ian sabe, e o Ian quer que ela conte pra mãe deles o que aconteceu. E a Adi não quer contar pra ninguém, não quer que ninguém saiba. Então eles meio que começam o livro
brigando, com ela dando um soco na cara dele e descem rolando uma colina lá, que eles estavam numa colina no casamento da tia deles na Irlanda, que a tia deles resolveu casar na Irlanda, isso e aquilo, então foi a família inteira pra lá. Então começa já o livro com essa cena bem assim, diferente deles rolando na colina abaixo, né, depois de uma briga. E então a mãe deles fica muito brava com eles, né, porque vocês são os que mais se dão bem, vocês agora estão nessa briga, um olha pra cara do outro e tal. Aí como castigo, na verdade assim, não era bem um castigo porque já estava programado. Depois desse casamento, no dia seguinte, a mãe com os outros 2 irmãos iam continuar a visitar os pontos turísticos da Irlanda e a Adi, como ia para a Itália visitar a Lina, né, que é a melhor amiga da Adi. Então, com isso, o que aconteceu? A mãe deles falou assim, vocês vão pra Itália, eu não quero saber de nenhuma reclamação de vocês, porque se eu ouvir qualquer reclamação de um dos dois, os dois perdem o esporte, porque ela joga futebol e ele joga futebol americano, e ela depende do futebol para conseguir uma bolsa na faculdade. Então, a mãe fala assim, vocês vão, mas se eu ouvir qualquer reclamação de vocês, os dois perdem a oportunidade de jogar, tá? Esse é o castigo deles. Beleza, no dia seguinte, a mãe com os irmãos vão embora, né, do hotel para ir continuar o passeio deles. E quando a Adi acorda, ela não encontra o Ian no quarto e nem as coisas dele, ou seja, ele fugiu. Aí ela pega e sai correndo para ver se consegue localizar ele e acha ele no estacionamento, junto com o Rowan, né? O Rowan, eles se conheceram online e são amigos, e ele foi buscar o Ian para fazer um tour pela Irlanda. A Adi, ela é irredutível, porque eles têm que ir pra Itália, eles têm que cumprir com o combinado, porque senão a mãe deles vai descobrir e tal. E o Ian também irredutível, fala, não vou, eu vou continuar este passeio, porque é importante pra mim e tal. Aí nesse livro a gente vai descobrindo que tanto o Ian como a Adi têm segredos, tá? A Adi é referente a isso, né, porque o Ian fica falando, você precisa contar para a mamãe sobre o Cub. E o Ian, o porquê que essa viagem, esse passeio pela Irlanda é tão importante para ele, o que acaba sendo bem bacana, tá? A Adi, na verdade, o segredo da Adi envolve um relacionamento que ela teve com o Cub, que era um jogador do time de futebol americano junto com o Ian. E ele meio que acaba se interessando por ela e eles acabam começando a sair. E aí a gente entende que terminou o relacionamento de uma forma não muito boa, e que aconteceu alguma coisa que prejudicou bastante a Adi, tá? E que ela tá sofrendo muito por isso. No final das contas, ela acaba meio que entendendo o porquê que o Ian precisa dessa viagem na Irlanda, e ela acaba que aceitando ir com eles. Na verdade, aceitando mais ou menos porque ela acaba perdendo o voo pra Itália, então ela não tem mais o que fazer a não ser continuar o passeio com eles pela Irlanda, tá? E aí, nesse passeio, a gente vai descobrindo muitas coisas. Eles estão seguindo, ela e o Rowan estão seguindo um caderninho, né, que chama Guia para Corações Partidos na Irlanda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Irlanda para Corações Partidos, um guia não convencional da Ilha Esmeralda. Então ela achou esse caderninho na biblioteca do hotel em que ela estava hospedada, que diz que dá passos para como curar um coração partido. Então, já que ela está lá, com esse livro e passando pelos lugares que o livro fala, ela decide seguir esses passos para ver se ela esquece esse problema que ela teve com o campo. Ao longo do livro a gente vai ver muito crescimento pessoal dela, do Ian, do Rowan também, que o Rowan acaba se tornando um personagem muito importante na história. Ela começa a entender o porquê que o irmão faz algumas coisas, o Ian começa a entender e explicar qual é o ponto de vista dele em relação ao que aconteceu com a Adi. O Rowan também tem os seus problemas e ele começa também, então ele meio que ali ele se torna um trio de melhores amigos, tá? Que estão ali pra ajudar um o outro, tá? Então assim, eu gostei muito de como foi a história, eu gostei muito de como transcorreu. O crescimento de cada um dos personagens aqui foi excelente. E assim, por mais de tudo que tá acontecendo, é uma história leve, tá? É uma história bem leve, bem rápida de ler, bem tranquila, então vale muito a pena ler. Aí eu tava pensando assim que não vale a pena eu dar uma nota baixa, porque não era o que eu tava esperando. Porque eu fiquei decepcionada por não ser o que eu tava esperando. Então,
eu meio que vou dar uma nota 4, tá? Porque a história realmente é muito boa e eu gostei bastante, só não foi aquilo que eu tava esperando. Mas enfim, minha nota pra esse livro vai ser 4. E eu quero ver como que vai ser agora Amor e Azeitonas, que é o último livro, né? Como que vai contar essa história, de quem que vai ser. Porque aqui nesse livro termina o epílogo como se fosse ainda acontecer mais coisas e que foi tipo deixado para um próximo livro, mas não sei se Amor e Azeitonas provavelmente vai ser um terceiro casal. Enfim, é isso. Finalizei e agora eu vou domingo, eu vou escolher um novo livro para ler. Hoje eu não tenho nada para fazer, não vou sair de casa, só vou fazer meu almoço e ainda é só mistura, porque comida eu já tenho. Eu vou ficar lendo, porque eu tô preguiça, tô entrando na minha... Eu tenho uma semana e mais meia de férias, então essa semana eu quero ver se eu só faço o mesmo que eu tenho obrigação de fazer. De resto eu vou ficar bem de boa descansando. Então é isso, vou encerrar aqui esse vlog. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram essa trilogia, o que vocês acharam, se eu vou gostar do terceiro e último livro, se nele vai mesmo ter romance, que é o que eu tô esperando. E deixem um like aqui no vídeo se estão gostando do conteúdo. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos no canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas pro YouTube entender e divulgar a gente e ajudar a gente a crescer, tá bom? É isso. Até o próximo vlog.